amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 90. Amém. Na verdade, 91, né? Mas na nossa contagem vamos colocar 90. Então, de hoje, número 90. E teve uma das mensagens no início que teve parte A, parte B. Então, se fosse somar no total, já deu 91 mensagens. Mas essa, a nossa contagem realmente é de número 90. Irmãos, o tema dessa mensagem de hoje é um trono no céu. Amém. Que o Senhor possa falar conosco a partir desse trono maravilhoso, não é? Possamos viver na realidade desse trono. E nós estamos, para recordar para os irmãos, nós estamos no capítulo 4 de Apocalipse. Estamos começando o capítulo 4. A mensagem da semana passada foi a mensagem introdutória do capítulo 4. Nós explicamos um pouquinho do versículo 1, lemos o contexto todinho do capítulo 4. Sempre quando a gente entra num capítulo, nós lemos todos os versículos inicialmente, depois a gente vai explicando versículo por versículo. Então, nós explicamos um pouquinho na semana passada do versículo 1. E vamos continuar essa mensagem de hoje falando um pouquinho do versículo 1 em diante, tá bom? Eu queria dizer para os irmãos, né? Nós falamos semana passada como é importante, quem ouviu a mensagem semana passada, vai se recordar, quem não ouviu, ouça, tá no YouTube. Mas nós vimos a importância de nós termos uma visão no céu, assim como João viu. Sabe, irmãos, é possível nós termos uma visão no céu, como João viu? Sim, é possível. Vamos ler o versículo 1, Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas, olhei. Nós falamos muito dessa questão de olhar, né? Olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Então ele viu uma porta aberta no céu. Mas não somente uma porta aberta, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Amém! Vem para cá! Vem para o céu! Entra nessa porta e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E aí, versículo 2 fala: imediatamente eu me achei em espírito. Irmãos, não demorou nenhum, nem dois, nem 3 segundos. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém assentado. Então, irmãos, e aí vamos descrever esse alguém assentado no trono. E esse alguém assentado no trono, nós sabemos que é o próprio Deus, tá? Mas vamos com calma. Nós temos muita riqueza para desfrutar aqui. Então, nós vimos a importância de nós termos um céu aberto. E nós mostramos para os irmãos, se você está recapitulando aqui rápido a mensagem passada, mostramos para os irmãos várias personagens do Velho Testamento e do Novo Testamento, né? Jacó, Ezequiel, você se recorda? Jacó, Ezequiel, o próprio Senhor Jesus, não é? O próprio João, que tiveram um céu aberto, tiveram a experiência de um céu aberto. E nós precisamos ter essa experiência também. Agora, não basta somente nós termos um céu aberto. Não basta nós olharmos para o céu, como João aqui, no versículo 1, que ele fala que ele olhou para o céu e viu uma porta aberta no céu. Não adianta nós termos uma porta aberta no céu se nós não queremos entrar. E a voz falou com ele: sobe para aqui, vem para cá, e eu te mostrarei o que deve acontecer. Vem para cá, vem para cá. E aí, quando o Senhor, essa voz disse para ele isso, João imediatamente em espírito, porque somente em espírito ele estava lá no céu, não é? Ele entrou para dentro dessa porta e ele esteve lá no céu, ele viu a visão do céu. Irmãos, isso é tremendo. É claro que nós aqui só podemos descrever, e João só pode descrever, e nós estamos aqui descrevendo, mas vocês imaginem, tentem imaginar um pouquinho, porque é até difícil imaginar. Pensa em imaginar o que João viu. Pensa em imaginar você no céu e vendo aquele trono. Mano, irmãos, é tremendo, aquele trono de Deus, do Senhor assentado, né? Essa imagem toda que João vai descrever aqui, os 24 anciões, os 4 seres viventes. Ah, irmãos, esse é maravilhoso. Puxa vida, como não querer viver no céu? Não é? Que coisa tremenda. E aí, nós mostramos para os irmãos da semana passada, eu estou recapitulando um pouquinho porque é necessário. Então, mostramos semana passada para os irmãos que, na maioria das situações, na grande maioria das situações, se não em todas situações, se não em todas,
situações que o céu se abriu para alguém na Bíblia, eram situações negativas. Eram situações, vocês se recordam? Eram situações que quem estava vivendo aquela situação estava em sofrimento. Se vocês se recordarem, lembra? Jacó estava fugindo, nós falamos isso para os irmãos, né? Fugindo da sua família. Ezequiel estava exilado na Babilônia, não é? O próprio Senhor Jesus teve o céu aberto depois que passou pelo batismo, quer dizer, morte, e saiu a ressurreição. O próprio João estava exilado também na ilha de Patmos, quando teve essa visão aqui e subiu para o céu. Então, irmãos, as situações são situações sempre negativas, mas essas situações negativas que nós podemos estar vivendo no nosso dia a dia aqui na Terra é que nos levam muitas vezes até a experiência de um céu aberto. Isso é tremendo. E eu não citei semana passada uma experiência, uma personagem do Velho Testamento, e eu queria citar aqui agora. Vamos ler rapidamente para ilustrar, para exemplificar o que eu estou falando. Vamos para Isaías capítulo 6. Isaías também viu o céu aberto, tá? Isaías, nós não falamos semana passada, nós pulamos Isaías, né? Mas eu não poderia deixar de falar de Isaías. Isaías capítulo 6. Vamos ver lá? Lembrando, irmãos, que essa mensagem de hoje, claro que eu não vou falar o capítulo 4 todinho, não tem nem como, né? Mas lembrando que essa mensagem de hoje, vocês vão receber muita informação. Então, é importante que os irmãos não só acompanhem na Bíblia, mas é importante que os irmãos ouçam novamente essas mensagens durante a semana, se vocês querem guardar essas informações, tá bom? Vamos lá, Isaías capítulo 6, versículo 1. Olha que coisa rica. Leia lá, Isaías 6, versículo 1 fala assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, é Isaías falando, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Amém. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés e com duas voava e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Amém! Irmão, só de ler isso eu fico arrepiado, sabia? Porque é o Deus triuno, são 3 santos. É um santo que é o Pai, outro santo que é o Filho e outro santo que é o Espírito. Por isso são 3 santos. Santo, Santo, Santo. É o Deus triuno. É o Senhor dos Exércitos. São 3 santos, mas um Senhor só. É o Deus triuno. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Amém. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Por nós. Nós. É o Deus triuno falando e usando o pronome nós. Peraí, é uma pessoa ou é 3 pessoas? Porque nós é plural. Não é quem há de ir por mim. Aqui é o Senhor falando, né? Aqui, ó, olha o versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. É um Senhor só falando, então é uma pessoa. O 7 seria: ouvir a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei, quem há de ir por mim? Por mim. É uma pessoa, é um Senhor só, uma voz só. Mas a Bíblia diz que a quem enviarei e quem há de ir por nós, porque é o Deus triuno, é o Santo, Santo, Santo. É o Pai, é o Filho, é o Espírito. É Santo, 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 é nós. É o Deus triuno, né? Disse eu: Eis-me aqui, envie-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, não, e mais não percebais. Bom, vou parar por aqui, né, no texto de Isaías, e vou voltar para o versículo 1 aqui de Isaías 6. Então, observe que quando Isaías ele viu o Senhor no seu trono, no céu, essa visão maravilhosa, tremenda, cheia de glória, que a glória do Senhor enchia toda a terra, né, mas ele viu lá do céu.
Quando foi que Isaías viu essa situação? Em que situação Isaías estava quando ele teve essa visão gloriosa de Deus? Estava numa situação boa ou numa situação negativa? Eu quero dizer para vocês, irmãos, que ele estava numa situação negativa. Sabe por quê? Observe o versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, no ano em que uma morte ocorreu, eu vi o Senhor assentado. Quando muitas vezes, amados irmãos, há situações de morte na nossa vida, ou nos cercando, situações de trevas nos cercando, muitas vezes é nesse momento que o céu se abre para nós e que nós vemos o Senhor na sua glória. Quando algo negativo acontece conosco, é a oportunidade de nós nos voltarmos para o Senhor e ver que Ele está no trono e Ele está sentado e Ele está governando todo o universo com a sua glória. E que por mais que nessa terra haja uma morte, o rei Uzias tenha morrido, o Senhor reina. E Ele continua reinando. E nada pode impedir o reinar do Senhor. Todas as situações nessa terra podem acontecer, mas o Senhor reina. Então, amados irmãos, isso é uma experiência muito positiva. Nós podemos dizer, de certa forma, né? E aqui eu falo mais por mim, mas há muitos aqui também que são um comigo, que recentemente o que aconteceu conosco, né? Uma situação de tanta morte, tanta dificuldade que nós passamos, não é? De tanta opressão que nós passamos, mas nessa situação toda de morte, dificuldade que nós passamos, foi quando nós vimos o Senhor reinando. Nós temos essa experiência, nós vimos o Senhor reinando. E, irmãos, irmãs, quando acontecer novamente de situações negativas aparecerem na nossa vida, é a oportunidade que nós temos de voltar o coração para o Senhor e ir para o céu e ver o Senhor reinando. Vamos voltar lá? Esse aqui é só mais um bom exemplo que eu esqueci de citar de Isaías. Nós falamos das mesmas situações semelhantes de Jacó, vai pulando para Ezequiel, né? Agora vamos voltando para Isaías, Ezequiel, né? Então Jacó, Isaías, Ezequiel, o próprio Senhor Jesus e o João, né? Agora, é, eu também queria dizer para os irmãos, né? Olha o que nós vamos ver daqui para frente, irmãos. Olha, eu queria. Vamos voltar para o Apocalipse capítulo 4. Sabe, irmãos? É, eu queria lembrar um detalhe muito importante para os irmãos. É um detalhe, mas é importante. Apocalipse está na nossa Bíblia como o último livro da Bíblia. Mas, apesar de Apocalipse ser o último livro da nossa Bíblia, ele não foi o último livro escrito. Na contagem cronológica do tempo, né, ele não foi o último livro escrito. Na verdade, dos escritos de João, quais foram os livros da Bíblia que João escreveu? João escreveu Apocalipse, João escreveu o Evangelho de João, João escreveu as suas três epístolas, 1 João, 2 João, 3 João. Então, dos escritos de João, o Evangelho não foi o último, perdão, o Apocalipse não foi o último, pelo contrário, o Apocalipse foi o primeiro escrito de João. Então, quando você compara dos escritos de João, Apocalipse, o Evangelho e as três epístolas, qual foi escrito primeiro? Foi Apocalipse por João. Depois de João escreveu as três epístolas e, por fim, João escreveu o Evangelho. Então, amados irmãos, por que que isso é importante? Tá? Eu quero deixar bem claro para nós. Por que que eu estou ressaltando isso? Porque João, a partir desse momento agora, João vai, a partir do capítulo 4 do Apocalipse, ele vai entrar para o céu. E aí, tudo que João vai ver no céu, que vai até o final do livro, mas tem um detalhe, daqui a pouco eu vou entrar nesse detalhe, tudo que ele vai ver vai influenciar, com certeza, João, pro resto da sua vida. Apocalipse marcou João pro resto da sua vida. E é por isso, como foi o primeiro livro que João escreveu, Apocalipse, todos os outros livros que ele escreveu depois, primeira epístola, segunda epístola, terceira epístola e Evangelho, certamente ele teve a influência de todas essas visões tremendas que João viu.
O que eu digo que influência é no sentido da vida. Por isso que os escritos de João são considerados os escritos mais elevados da Bíblia, não é? É, é muito elevado. Se você ler o Evangelho de João, é o evangelho mais elevado que tem dos quatro evangelhos. Se você ler as epístolas de João, são extremamente elevadas. Apesar de João sempre usar palavras muito simples, para nosso entendimento, mas o que ele quer nos ensinar são coisas elevadíssimas. Então, assim, é difícil de entender, de certa forma, porque são muito profundas, né? Tudo que, todas as... Agora vamos fazer algumas comparações aqui, antes de nós entrarmos. Tudo que Paulo, vamos falar de Paulo agora, tudo que Paulo escreveu, todo o ministério de Paulo foi baseado nas revelações que ele teve quando ele foi arrebatado ao terceiro céu. Vocês sabem que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, eu não vou citar, eu não vou ler tudo para os irmãos, né? Porque o tempo é. Eu vou ler rapidinho, né? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 fala: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Então, ele vai falar de Paulo, vai falar das visões e revelações do Senhor. Aí ele fala, conta a experiência dele. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Terceiro céu é o céu onde está o trono de Deus. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, aí ele vai arrebatar também ao paraíso, né? Ao terceiro céu lá em cima e ao paraíso lá embaixo. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, é ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou, ou de mim ouve. Tremendo o jeito que Paulo escreve, né? Olha, Paulo fala assim, no final, no versículo 6, ele fala assim: Eu não quero que vocês se preocupem comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Em outras palavras, Paulo fala assim: o meu ensinamento, o meu ministério, vocês primeiro estão vendo em mim. Depois vocês estão ouvindo o que eu estou ensinando. Não é eu estou ensinando para depois vocês vão ver na minha vida. Não, primeiro vocês veem na minha vida o que eu mesmo tenho vivido, é o que eu estou ensinando para vocês. O que de mim vê ou de mim ouve. E não de mim ouve e de mim vê. Vocês entenderam, irmãos? É como se ele dissesse assim: eu vivo o que eu prego. Vocês primeiro, antes de vocês entenderem, antes de eu pregar, vocês podem ver o que eu prego na minha vida. É isso que Paulo estava dizendo. Mas o que que Paulo vivia? Baseado em que o que ele vivia? O que que direcionou todo o ministério de Paulo para que ele vivesse tudo isso e pregasse o que ele viveu? São as revelações que ele teve do Senhor. E uma das principais foi essa visão que ele teve quando ele foi arrebatado, aqui em 1 Coríntios 12. Só que Paulo foi arrebatado lá, né? E nem sabe se foi no corpo, fora do corpo, e voltou, certo? Foi um vislumbre. Então, quando você lê, nós lemos as epístolas de Paulo, são muito elevadas? São. Mas é como se Paulo, as epístolas de Paulo nos mostrasse janelas para que nós pudéssemos ver um pouco do céu, mas por janelas. Mas sem nós estarmos lá, baseado no que Paulo viu, certo? Agora, quando nós comparamos com João, é diferente, porque João, aqui no capítulo 4, ele não só viu janela no céu, ele entrou para dentro do céu. Ah, mas Paulo também entrou. Sim, ele entrou. Só que João foi muito mais profundo. João entrou ali, todo o ministério de João é mais elevado do que o ministério de Paulo, em certo sentido, porque nós estamos no ministério de João dentro do céu. E Paulo são só janelas que ele nos mostra, do que ele viu. Mas João, nós estamos lá dentro, porque daqui para mim ele vai descrever para nós, irmãos, tudo que ele viu lá no céu. Então, amados irmãos, me perdoe ficar bebendo aqui, é porque eu estou gripado, eu estou bebendo um chá aqui, tá? Então, amados irmãos, o que acontece?
Olha como é elevado isso, não é? Por isso que, em certa vez, um grande servo de Deus nos disse que, no que diz respeito ao ministério de João, nós estávamos engatinhando o jardim de infância ainda. Por quê? Porque é elevado demais. E por que tão elevado? Porque é baseado no próprio céu. Foi baseado no que ele viu lá e nos levou lá para dentro também. Nós vamos ver tudo lá do céu, não é? Ah, se vocês verem lá em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo não nos ensinou, perdão, 2 Coríntios capítulo 12, Paulo foi arrebatado, mas ele não nos explicou o que estava lá no céu. O ministério de Paulo é elevado, então nos dá uma noção de mais ou menos o que possa ser, mas ele não descreve o que ele viu lá. É inefável, ou seja, não pode ser descrito por palavras. Mas João é diferente. João aqui vai nos descrever o que ele estava vendo lá, porque ele entrou para dentro do céu. Então nós, com o ministério de João, nós estamos entrando para dentro do céu. Entenderam, irmãos? Paulo nos dá um vislumbre, João nos coloca lá dentro, tá? Então, voltando, entender esse ponto tanto que é maravilhoso, irmãos? Isso é tremendo. E aí, vamos voltar para o Apocalipse capítulo 4. Fala assim: depois dessas coisas, versículo 1: olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo: sobe para aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei, amém, em espírito, não é? E eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Então, nesse momento em diante, João está no céu, no terceiro céu, no lugar de habitação de Deus. E aí, mas João está no céu. Mas como é que João subiu para lá? Como foi que João foi arrebatado para lá? Que jeito? Foi em espírito. O versículo 2 fala: imediatamente eu me achei em espírito. Foi em espírito. Então, qual foi o canal, a maneira, o caminho pelo qual ele foi para o céu? Foi através do espírito dele. Então, irmãos, ele não estava em corpo físico no céu. Ele estava em espírito. Não foi o arrebatamento de João como vai ser o nosso. Quer dizer, esperamos, né, que nós sejamos arrebatados. Quando nós fomos arrebatados, quer dizer, quando os vencedores, a igreja foi arrebatada, né, vai ser arrebatado todo o nosso ser, o corpo físico todinho. Ou seja, eu estou aqui e de repente vocês não vão me ver mais. Não é? Se eu for arrebatado pela fé, né? Então vocês não vão me ver mais. Quando vai olhar, só tem minha roupa, ficou só minha roupa aqui, foi tudo, o corpo foi embora, foi tudo. Foi todo o meu ser tripartido, meu espírito, alma e corpo. Aqui, João, não. Esse arrebatamento de João, ele não foi no corpo, ele foi só em espírito, ele deixou bem claro. Lá, Paulo, em Coríntios 12, ele não sabia se ele foi em espírito ou no corpo, ele não sabia dizer. Aqui, João, bem claro, está nos explicando, foi em espírito. Por que eu estou ressaltando isso para os irmãos? Porque é para mostrar para vocês, meus amados irmãos, que o nosso espírito, o seu e o meu, é o canal que nos liga ao céu. Existe algo no nosso ser que é celestial, que é do céu, que é o nosso espírito. E através do nosso espírito nós podemos ter comunhões maravilhosas no céu. Amém! É possível, é. Talvez não nessa intensidade como João aqui, mas é possível nós estarmos no céu, nas coisas celestiais. É possível você participar da reunião da igreja no céu. É possível você trabalhar no céu. É possível você dirigir no céu. É possível você estar andando nessa terra, mas não é como se estivesse andando no céu. É possível você estar no meio da situação de negativo nessa terra, mas como se estivesse no céu. Por quê? Porque seu espírito nos leva para lá. Em espírito é possível. O corpo continua aqui, mas em espírito nós estamos no céu. E aí, quando João entra no céu e Apocalipse, irmãos, vocês vão perceber que é até difícil daqui para frente você saber que hora que ele está na terra e que hora que ele está no céu. Porque daqui do capítulo 4 até o final do livro, há momentos que João está no céu e há momentos que João está na terra. Vocês vão ver isso. Aí você fala assim, mas quando que está no céu, quando está na terra? Dá para perceber, entre aspas, quando ele está no céu, quando está na terra. É possível perceber. Eu vou dar alguns exemplos, irmãos, mas não é muito claro isso. Por que eu estou ressaltando esse detalhe? Para dizer que o nosso espírito
o ponto de ligação celestial. Tem hora que você está no espírito, irmão, que você não sabe se está na terra ou se está no céu. É tanto que é maravilhoso o nosso espírito humano. Isso não são palavras bonitas, isso é real, irmãos. Já teve reuniões que eu vivi na minha vida, experiências que eu não sabia se estava no céu ou estava na terra. É claro que eu sabia que estava na terra, mas era tão celestial que eu falei, não é possível. Se o senhor voltasse aqui agora, eu estaria no céu realmente, como, porque isso aqui é celestial. Então, por exemplo, agora vou exemplificar para os irmãos, né? Como o nosso espírito une o céu e a terra. Isso eu quero dizer, o espírito une o céu e a terra. Então confunde, quando uma coisa é unida, o céu e terra são unidos, é difícil separar. Está unido? O que é céu e o que é terra? Você sabe o que é céu? Às vezes você sabe. Você sabe o que é terra? Às vezes você sabe, mas às vezes você está confuso. Então, por exemplo, João está aqui em espírito, ele entra em espírito, está no céu, daí começa a escrever tudo até o capítulo 10. Até o final do capítulo 10, ele escreve até o final do capítulo 9. Toda a descrição que ele vai falar aqui para frente está no céu. Vocês vão ver isso. Capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, tudo no céu. Quando chega no capítulo 10, versículo 1, parece que ele voltou para a terra. Quer ver? Lê lá. Apocalipse 10, versículo 1. Fala assim: olha só. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. E o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Então, por que a gente sabe que, em teoria, tá vendo? Não é muito claro. Dá para se entender que nesse momento ele voltou para a Terra. Por quê? Porque ele está, daqui nessa visão, do capítulo 10, versículo 1, ele está olhando para o céu e ele está vendo um anjo forte, que é o Senhor Jesus, descendo do céu, tá? Esse anjo forte, não chegar mais, você vai entender que é o Senhor Jesus, tá? Então, quando você está ali, ele tá, ó, vi outro anjo forte descendo do céu. Se ele está descendo do céu, é porque agora o João estava na terra. Então ele olhou e viu alguém descendo do céu. Se ele estivesse lá no céu, ele não poderia dizer que o anjo está descendo do céu. Ele ia falar assim: se ele estivesse lá no céu, ele ia falar assim: vi um anjo indo para a terra, descendo para a terra. Ele diria isso, que está no céu, então ele fala assim: vi um anjo forte descendo para a terra, do céu para a terra. Mas aqui ele fala, eu vi o anjo forte descendo do céu, não é? Né? Então, se ele estivesse no céu, ele fala descendo para a terra. Mas como ele está na terra, ele fala descendo do céu. Vocês entenderam? Agora, é claríssimo? Não, mas dá a entender que agora ele está na terra. Por que é assim? Porque é confuso. Quando o céu e a terra estão unidos pelo nosso espírito, você não sabe dizer onde você está. Isso é tremendo. E aí ele vai de novo no céu. E há momentos, vocês vão ver lá na frente, que parece que está na Terra de novo. Então, eu só pegar só quis mostrar esse exemplo, que é muito complexo nós dizemos aqui para frente onde João está, se está no céu ou se está na Terra. Nossa amiga agora está no céu, no capítulo 4. Mas tem momentos que vamos saber, peraí, João, você está agora no céu ou na Terra? Você voltou para a Terra? Você está no céu? Onde você está? É difícil, irmãos, por causa do Espírito. Irmãos, isso é um exemplo. Eu não sei se eu consigo passar para você, mas é um exemplo para mostrar que no nosso espírito é possível nós estarmos numa situação tão maravilhosa que nós não sabemos se estamos no céu ou na terra. Perdemos a noção até de onde nós estamos. Uma vez um grande servo de Deus, ouvindo os irmãos louvarem, né? Ele viu os irmãos louvarem, e os irmãos estavam louvando tanto no espírito que esse servo de Deus ficou tão impressionado com os irmãos louvando que ele pegou e falou que naquele momento ele até esqueceu qual era o nome dele. Ele ficou capturado com aquele louvor maravilhoso dos irmãos. Ele até esqueceu quem ele era. Isso é a experiência do Espírito. Tá bem? Amém? Então vamos lá. Aí quando João subiu no versículo 2, vamos entrar agora mais profundamente, né? Aí quando João subiu no versículo 2, né? Imediatamente eu me achei em espírito. E o que ele viu? E eis armado no céu um trono. E no trono alguém assentado. Irmãos, o céu é o lugar aonde está o trono de Deus. E o trono de Deus é tão poderoso, é tão maravilhoso,
que confunde se o trono está no céu, no lugar específico do céu, ou se o céu inteiro é o trono de Deus. Tanto que é maravilhoso, tanto que o nosso Deus é tremendo e grande. A Bíblia chega até a nos confundir às vezes. Será que o trono está no lugar no céu, ou o céu inteiro que é o trono de Deus? O céu ocupa todo, o trono ocupa todo o céu. Vou falar assim, irmão, Gustavo, é óbvio que o trono está no lugar no céu, não ocupa o céu inteiro. Será? Será? É tão grande nosso Deus que o trono dele ocupa todo o céu? Ou só um lugar no céu? Será que o próprio céu é o trono de Deus? Irmãos, é tão tremendo que eu ouso dizer que tudo isso é verdade. Está no céu, ocupa o céu inteiro e o próprio céu é o trono de Deus. Quer ver? Vamos ler na Bíblia. Isaías 66, versículo 1. Olha lá. Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono. Opa! Não é que o céu está o meu trono. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Aqui é o próprio Senhor falando: o céu é o meu trono. Não é só que o meu trono está no céu. O céu, ele é o meu trono. Olha que tremendo. Vai falar, Velho Testamento, meu Gustavo. Então tá bom, vamos pro Novo. Mateus capítulo 5, versículo 34. Mateus 5, 34. Olha como a Bíblia é sempre uma. Ela é um livro só. Mateus 5, 34. Olha o que fala. Eu, porém, isso aqui é o Senhor Jesus falando. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Ora, o céu não é o lugar onde está o trono de Deus. O Senhor está falando aqui que o céu é o trono de Deus, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. O próprio céu é o trono de Deus. Deus ocupa todo o céu com seu trono. Que poder é esse trono? Irmão, irmã, você consegue medir o tamanho do céu? Não consegue, né? Pois é, esse céu é o próprio trono de Deus. Olha Mateus agora 23, versículo 22. Mateus 23, versículo 22. E quem jurar, aqui é o Senhor Jesus falando, o próprio Senhor Jesus, e quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. De novo, e quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus. Por quê? Por que jura pelo trono de Deus? Porque o próprio céu é o trono. E por aquele que no trono está sentado. Irmãos e irmãs, quão maravilhoso é o nosso Deus! Amém! Que céu tremendo! Eu estou aqui gripado, meio doente, mas irmãos, ao compartilhar tudo isso com vocês, parece que eu nem tenho doença mais. Parece que eu estou ótimo. Acabou. Foi tudo embora. Tanto que é maravilhoso, tanto que é cheio de vida esse nosso Deus maravilhoso, não é? E não só isso. Então, o céu, não só o céu tem o trono, e não só o céu é o trono, mas o mais magnífico, irmãos, é que no versículo, estou voltando para Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Imediatamente achei-me espírito e armado no céu um trono, e no trono, e no trono alguém sentado. Irmãos e irmãs, o trono de Deus não está vazio. E esse trono não só não está vazio, como o Senhor que está nesse trono, ele está sentado. Sabe por que isso é tão significativo? Sabe o que significa o trono de Deus? Aqui em Apocalipse, o trono de Deus, na verdade, deixa eu ir com calma. O trono de Deus na Bíblia, ele pode ter significados diferentes. Por exemplo, né? Não que o trono de Deus sejam coisas diferentes. O trono de Deus é uma coisa só. Mas, dependendo das situações, o trono, ele pode ser para nós, ele pode ter um significado diferente para nós. Que a Bíblia assim nos mostra. Por exemplo, vamos com calma, né? Lá em Hebreus capítulo 4, vamos ler lá? Hebreus capítulo 4. Por exemplo, nas epístolas, Hebreus
faz parte das epístolas, né? Nas epístolas, como lá em Hebreus capítulo 4, o trono é um trono de graça, é um trono de misericórdia. Quer ver? Olha Hebreus capítulo 4, versículo. É, deixa eu ler para os irmãos aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Fala assim: olha lá. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, nas epístolas, que é o que nós vivemos hoje, na era de hoje, na era da igreja, o trono de Deus para a igreja, ele é um trono da graça. Ele é um trono onde nós achamos misericórdia. Recebemos misericórdia e achamos graça em ocasião oportuna, graça para socorro em ocasião oportuna. Irmão, irmã, por isso que eu digo para os irmãos, quando nós estamos no Espírito, imediatamente nós acessamos esse trono maravilhoso no céu. E esse trono, hoje, para nós, é um trono que vamos receber o quê? Misericórdia. E acharmos o quê? Graça. Para quê? Para nos socorro, para nos dar socorro em ocasião oportuna. Quando as coisas ao nosso redor estão negativas, nós podemos ter uma visão clara do trono. E o trono pode nos dar graça e misericórdia. Não é maravilhoso isso, irmãos? Isso é o que nós experimentamos hoje. Trono, na verdade, o trono de Deus, o significado máximo do trono de Deus é a administração de Deus, tá? Então, qual é o significado máximo? É administração. Por que que Deus está sentado no trono? Porque ele está administrando algo. Quando um rei, sempre foi assim, quando um rei sentava no trono, ele sentava no trono para quê? Para reinar. Reinar quer dizer administrar um reino, dar ordens, cuidar daquele reino, proteger aquele reino, tá? Então, sempre quando alguém sentou no trono, é para reinar. E reinar quer dizer administrar. Então, o trono de Deus quer dizer sempre, como significado máximo, é Deus administrando. Mas como Deus administra hoje na sua igreja? Ele administra a igreja nos dando misericórdia e nos fazendo achar a graça. Quando nós nos submetemos ao trono de Deus hoje, irmãos, o que nós vamos receber é misericórdia e vamos receber a graça. Mas precisa chegar até o trono. Quando o livro de Hebreus fala que nós cheguemos, portanto, confiadamente ao trono, o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: a chegar-se ao trono quer dizer submeta ao governo de Deus, à administração de Deus. Deixe Deus governar você, deixe Deus governar a mim nas situações de socorro. Na verdade, em toda a nossa vida, né? Mas nas situações de socorro é que nós mais deixamos Deus nos governar. Quando nós vamos ali desesperados, né, em situações de socorro e nos jogamos aos pés do trono do Senhor, por meio do Espírito, o Senhor fala assim: você está disposto, Gustavo, a submeter ao meu governo? Estou, Senhor. Nessa situação negativa que você está vivendo, esse problema que você está vivendo, você quer que eu governe a sua vida? Quero, Senhor. Então você vai receber misericórdia e eu vou te dar a graça para te socorrer. É o meu governo que providencia a misericórdia e a graça, mas precisa obedecer o trono. Isso é hoje, tá? Agora, vamos voltando para Apocalipse. Nesse trono que João viu, é o mesmo trono de Deus? É. Porém, na era de Apocalipse, esse já não é mais o trono da graça. Já não é mais o trono da misericórdia. Vocês vão ver que a partir do capítulo 4, esse trono, de onde tudo acontece, esse é o trono de julgamento de Deus. Daqui para frente, Deus, a partir do capítulo 4, o Senhor, Deus vai julgar toda essa terra. Apocalipse é Deus julgando a terra e seus moradores. E toda a terra será julgada. Seres viventes, a terra, os seres vivos, plantas, animais, água, tudo. As estrelas, o ar, as pessoas, os demônios, os anjos, tudo é julgado. Daqui para frente é julgamento em Apocalipse.
Na de Apocalipse é um trono de julgamento, não é mais da graça, não é mais da misericórdia, é um trono de julgamento. Entenderam, irmãos? Assim, irmãos, vão entender isso. É muito importante ter isso em mente. Vocês vão ver aqui para frente, só julgamento aqui para frente. Se eu começar a julgar coisa por, item por item, puf, 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 é julgamento um atrás do outro. Porque não é mais o trono da graça em Apocalipse. Quando o Senhor começar a julgar, ele vai começar a julgar toda essa terra do seu trono de julgamento. Porém, o ponto maravilhoso para nós hoje é que esse trono, ele não está vazio. Existe o nosso Deus que está sentado e ele não está em pé. Ele não está desesperado. Ai, meu Deus. Ah, não, ele é o próprio Deus. Né? Alguém desesperado fica em pé, né? Muitas vezes, não é? O fato do Senhor estar sentado é sinal que ele está sereno, ele está tranquilo. Que por mais que essa terra pareça um caos, parece que Satanás está deitando e rolando essa terra. O Senhor está sentado tranquilo, porque Ele reina. Por trás de todas as situações do universo, por trás de todas as dificuldades, há um trono e há um Deus assentado que está governando todas as coisas. Irmão e irmã, a sua vida, o seu casamento, a sua família, a minha vida, o meu casamento, o meu trabalho, não estão debaixo do controle de Lúcifer. Está debaixo do controle do Senhor. Não está debaixo do caos que Satanás quer colocar nessa terra. Está debaixo do trono eterno de Deus e maravilhoso. Ele está reinando sobre todas as situações. Queira o homem perceba, queira o homem não perceba, ele está no trono, assentado, e desse trono que sai tudo nesse universo acontece. Amém! E aí, vamos começar a ver como é que é esse trono agora, tá? Aí no versículo 3, aí vai começar a descrever, não é? E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedras de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Deixa eu descrever primeiro para os irmãos sobre o arco-íris em volta do trono, depois eu descrevo do próprio Deus que está no trono, tá? Porque o versículo começou escrevendo primeiro Deus está no trono, né? Ele fala que esse está sentado, que é Deus, o aspecto semelhante dele é da pedra de jaspe e de sardônio, tá? Daqui a pouco eu falo sobre isso, mas deixa eu escrever primeiro o arco-íris, porque é mais fácil entender por que o Senhor está sentado no trono, por que ele parece com jaspe e com sardônio. Então, aqui, vamos falar do trono. Então, de volta do trono tem um arco-íris, olha no versículo 3. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então, primeira coisa, o que é o arco-íris? Por que tem um arco-íris em volta do trono? Lembra, o arco-íris é o sinal que Deus deu para Noé, lá em Gênesis capítulo 9, depois que Deus destruiu toda a terra no dilúvio, e aí jogou toda aquela terra com água, encheu de água, matou toda a humanidade, todos os animais, tudo só salvou os animais e Noé e a sua família que estava na arca. Depois que as águas baixaram, veio o arco-íris, não é? E o arco-íris, vamos ler lá, Gênesis capítulo 9, rapidinho, vamos ler lá. Gênesis capítulo 9, versículo 8 fala assim, quer ver? Diz também Deus a Noé e seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Que descendência? Descendência de Noé. Ora, se Deus, naquele momento, havia matado toda a humanidade, só poupou Noé e os seus filhos, isso quer dizer que daí para frente, descendente de Noé e seus filhos é toda a humanidade. Porque deu uma zerada na humanidade, certo? O dilúvio matou todo mundo, só preservou Noé e seus filhos. Daí para frente, toda a humanidade hoje, eu e você, todos os seres humanos nessa terra hoje vieram de Noé e dos seus filhos, tá? Então, essa aliança com Deus aqui é a aliança de Noé e com toda a humanidade, tá? Com os filhos de Noé e com a descendência. Então, quem é descendente de Noé? Toda a humanidade. Todos os homens vieram de Noé, depois que, né? Então, essa aliança é com todos os seres humanos. Né? Vamos ler. Versículo 10. E com todos os seres viventes, não só com os seres humanos, seres viventes também, que estão convosco. Tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleça a minha aliança convosco. Dois pontos. Como é que é essa aliança? Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra.
Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações, para sempre. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os três filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Então, irmãos, o arco-íris, maravilhoso, né? É um sinal. Toda vez que a gente vê arco-íris, eu fico tão encantado quando vejo um arco-íris, porque eu me lembro disso aqui. O arco-íris é um sinal que Deus deu que ele não mais destruirá nunca mais a terra com águas, tá? Nunca mais haverá dilúvio. E daí para frente nunca mais houve dilúvio na Bíblia e nunca mais haverá, tá? Então, o arco-íris não só quer dizer que Deus não mais vai destruir a terra com água, mas também quer dizer que Deus, ele guarda a sua aliança. Ele tem uma aliança. Quando ele vê o arco-íris, Deus colocou ele até para ativar a memória dele, né? Deus, quando vê a coisa, ele lembra da aliança que ele tem, que ele guarda a aliança, que ele é um Deus fiel, que ele guarda a aliança, que ele vai preservar, né? Alguns. Pô, agora, vamos lá para Apocalipse. Voltando para Apocalipse lá, Apocalipse capítulo 4. Aqui, Apocalipse capítulo 4 fala assim, ó. No versículo 1, no versículo 1, não, no versículo 3 fala que esse arco-íris é semelhante ao aspecto da esmeralda. Por que que ele é igual à esmeralda? Esmeralda é uma pedra que ela é verde clara, verde relva, verde mata, verde clara. Eu vou mostrar para vocês uma esmeralda para vocês entenderem melhor. Dá uma olhadinha na tela aqui. Deixa eu. Eu acho que vocês estão. é, Deixa eu tentar. Espera só um pouquinho, irmãos. Eu vou espelhar aqui a tela para vocês verem, tá? Aí dá uma olhadinha, por favor, na tela. Deixa eu. ah, Vocês estão vendo aí? Dá para ver? Acho que sim, né? Se não tiver, vocês me avisam, tá? Mas vocês estão vendo. Essa pedra que vocês estão vendo aqui, nessa foto, é a esmeralda. Olha como ela é uma pedra verde clara, tá? Essa é uma pedra de esmeralda, verde clara. Certo, irmãos? Gravaram a imagem, aí, olharam? Tudo bem? Eu vou agora sair de novo da tela, tá? Já gravaram que ela é verde, verde clara, ó. Tá? Essa pedra aqui em cima não é... Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Essa pedra aqui em cima, vocês estão vendo? Não é mais a esmeralda, isso aqui é o jaspe, tá? O jaspe é uma pedra verde escura, escura, certo? Já a esmeralda, ó, era uma pedra verde clara. Vocês estão vendo aí, irmãos? Alguém pode dizer sim? Tá ocupando a sua tela inteira, por favor? Sim, Sim. Então tá. sim, Então, estão ouvindo. estão vendo, né? Então, essa é a esmeralda, ela é verde clara. Essa é o jaspe, ela é verde escura. E essa aqui, já vou mostrar para vocês, porque aí eu não tenho que mostrar mais. Essa aqui, ó, é o sardônio, que ela é vermelha. Perceberam? Então, o sardônio. Por que eu estou mostrando essas três pedras? Porque essas três pedras é que está escrito em Apocalipse 4 aqui. Vamos falar dessas três pedras. Então, o sardônio é verde, ela é vermelha, perdão. O sardônio é vermelha, a esmeralda é verde clara e o jaspe, que esse aqui, é verde escuro. Bom? Gravaram, né? Então, vou parar aqui agora. Vamos voltar. Então, irmãos, sim, por que que o arco-íris tinha a cor de verde? Tá? Que fala verde esmeralda. Isso quer dizer que Deus, daqui para frente, por que que eu tenho um arco-íris em volta do trono em Apocalipse? Porque daqui para frente esse trono é um trono de julgamento. Deus vai começar a julgar toda essa terra. Enquanto Deus julgar a terra, ele vai lembrar da sua promessa do arco-íris. Ele vai lembrar que ele não quer destruir toda a terra.
Enquanto Deus vai julgar em Apocalipse, Deus vai jogar tudo, vai jogar a terra, o ar, tudo vocês vão ver, vão jogar tudo, vai ter julgamento sobre todas as coisas. Mesmo assim, Deus vai se lembrar que ele não vai destruir toda a terra. Ele não vai destruir toda a terra. Ele é fiel no, no seu julgamento. Né? Ele vai lembrar do arco-íris enquanto ele julga, tá? E por que esmeralda? Porque esmeralda é a cor verde clara, que é a cor da vida, tá? Isso quer dizer, o verde na Bíblia que simboliza a vida. Então, enquanto o Senhor está julgando a terra, o arco-íris, ele olha para o arco-íris, está no trono, ou seja, ele vai manter, ele vai ser fiel de não destruir toda a terra, em Apocalipse, e ele vai preservar parte da vida da terra. Por isso que o arco-íris tem a cor verde esmeralda, tá? Verde quer dizer vida, tá? Então, vocês entenderam, irmãos? Esse é o significado do arco-íris igual a esmeralda. Quer dizer que Deus julga a terra, vai julgar essa terra, mas vai poupar parte da terra e ele vai ser fiel enquanto julga. E por que uma esmeralda? Porque é uma pedra, é sólida. Isso quer dizer que a aliança de Deus é sólida, é como uma pedra, e que ele não vai se esquecer. Ele vai preservar parte da vida. E vai mesmo, vai. Se vocês observarem, nós vamos aprender esse Apocalipse, quando chega lá no final do Apocalipse, por exemplo, ó, Apocalipse 21, leia lá para vocês verem. Apocalipse 21, no versículo 24 e 26, olha o que fala lá, quer ver? Apocalipse 21, 24 e 26, fala assim: As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória, né? E os reis da terra lhe trazem a sua glória, tá? Olha agora o versículo 26. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Então, lá no Novo Jerusalém vai ter as nações. Que nações são essas? São os povos dessa terra, que durante o Senhor, quando o Senhor estiver julgando essa terra, Apocalipse, são os povos que não são crentes, não são convertidos, tá? São pessoas que são incrédulos durante a grande tribulação, mas que o Senhor vai preservar parte deles. E esse parte dos incrédulos que serão preservados estarão em volta da Nova Jerusalém. Eles não serão a Nova Jerusalém, mas estarão em volta da Nova Jerusalém. Isso aqui pode parecer confuso para vocês por enquanto. Não se preocupe com isso. Isso vai ser falado muito claramente lá na frente. Mas estou só ressaltando que as nações que estão escritas aqui não é as nações dessa terra, são os crentes, não. As nações são os incrédulos durante a grande tribulação que serão poupados pelo Senhor e que vão estar eternamente em volta da Nova Jerusalém. Não serão parte da Nova Jerusalém, mas estarão em volta da Nova Jerusalém, tá? Isso mostra que o Senhor vai poupar mesmo alguns incrédulos, tá? O que é diferente de salvação, tá, irmãos? Mas não se confunda com isso agora, não. Só guarde essa informação, tá? Eu só peguei essa informação para explicar para vocês que o Senhor, quando estiver julgando a terra, tem um arco-íris cor de esmeralda. Ou seja, ele vai lembrar de poupar toda a terra. Desde a época que o Senhor fez o arco-íris, irmãos, vocês podem observar que o Senhor nunca mais julgou a terra, tá? Com depois do arco-íris, que foi depois do dilúvio, daí para frente, o Senhor não mais jogou a terra de uma maneira nenhuma com água, porque ele nunca mais ia destruir a terra com água. Daí para frente, do dilúvio para frente, o Senhor passa a julgar a terra com fogo. É o oposto, tá? Daí para frente, sempre o Senhor julga com fogo, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho sobre isso aqui, mas vamos continuar, tá? Volta para a Bíblia aí. Eu vou explicar daqui a pouquinho o fogo, tá? Então, vamos entender esse ponto, né? Por que tem um arco-íris em volta do trono cor de esmeralda, tá? Aí, fala assim no versículo 4. Eu vou descrever um pouco o trono, depois eu escrevo Deus, tá? Ao 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos primeiro descrever parte por parte. Primeiro o trono, depois Deus, depois os 24 anciões, tá? Então vamos lá. Do trono, voltando para o trono, ó, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Quem são esses relâmpagos, vozes e trovões? Isso mostra a ira de Deus. Então, quando sai relâmpagos, vozes e trovões, daqui para frente, Apocalipse, esse trono não é mais o trono da graça, é um trono de ira, é um trono de julgamento. O Senhor tem tolerado esta terra até esse momento,
A partir desse momento daqui, o Senhor começa então a sair vozes e trovões do trono. A ira de Deus começa a agir. Nos evangelhos, o Senhor é um cordeiro, irmãos. É mansinho, é bonzinho. Nem Apocalipse, ele vira um leão. Vocês vão ver no capítulo 5, ele vira um leão. É julgamento. Muda. É o Senhor que vem em glória para julgar. Muda tudo, tá bom, irmãos? Aí fala, versículo 5: e diante do trono ardem 7 tochas de fogo. Tochas é o mesmo que lâmpadas, tá? No original grego. 3 lâmpadas de fogo, que são 7 espíritos de Deus. O que são essas lâmpadas? Então, os 7 espíritos de Deus. O que é os 7 espíritos de Deus? Eu falei para os irmãos. É o Espírito de Deus, na verdade, Apocalipse, ele é como se fosse 7 espíritos. Ele está tão intenso, está tão forte, é como se fosse, como se ele trabalhasse, o Espírito de Deus trabalhasse para 7 espíritos ao mesmo tempo. Claro que Deus não tem 7 espíritos, tem um espírito só. Mas é como se esse espírito tivesse intensificado 7 vezes. É como se fosse 7 espíritos trabalhando nessa terra inteira. O Senhor vai percorrer, em Apocalipse, ele vai, enquanto ele vai julgando, aqui em Apocalipse, a partir do capítulo 4, e os seus 7 espíritos vão percorrendo toda essa terra como lâmpadas que vai olhando, infundindo, julgando, penetrando tudo nessa terra aqui para frente. Ninguém vai escapar. Toda essa terra vai estar exposta debaixo desses 7 olhos, essas 7 lâmpadas que iluminam tudo. Essas 7 lâmpadas são 7 espíritos, são como lâmpadas de fogo. Vão estar iluminando e queimando tudo. Enquanto o Senhor for julgando essa terra com seus 7 espíritos, na verdade é um espírito só, né, que vai percorrendo toda essa terra, ele vai como lâmpada, iluminando. Onde houver trevas, ele vai iluminar tudo. Ninguém vai escapar do julgamento de Deus. Ninguém. Ninguém pode correr para um buraco mais profundo ou ir para o lugar mais alto, montanha mais alta. Ninguém escapa. Ele vai vir ponto por ponto, julgando tudo como olhos, como lâmpadas e queimando. Esse fogo é para queimar. Por isso que eu disse para os irmãos: depois do dilúvio, o Senhor não julga mais essa terra e nunca mais vai julgar com água. Mas daí para frente ele passa a julgar tudo com fogo. O fogo vai queimando tudo. Desde o Velho Testamento. Quer ver? Vamos pegar um exemplo? Vamos entenderem? Tá? Olha só. Gênesis 19. Versículo 24. Olha como depois do dilúvio, Deus julga tudo com fogo, tá? Dilúvio foi com água. Deus julgou com as águas, né? Mas a partir do dilúvio, Deus prometeu que nunca mais usaria água. Aí agora é fogo. Então, Gênesis 19 é Sodoma e Gomorra, certo? Aí o Senhor julga Sodoma e Gomorra com fogo. Ó, Gênesis 19, versículo 4. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, tá? Levítico agora, vai para Levítico, versículo capítulo 10. Levítico. Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico. Capítulo 10, versículo 2, olha só. É, Nadab e Abiú, filhos de Arão, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. O Senhor jogou a Nadab e Abiú com fogo, queimou eles na hora, tá? Números, próximo livro, Números 11, versículo 1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Tá vendo fogo julgando? Olha o capítulo 16, número 16, versículo 35. Disse o Senhor a Moisés, aliás, procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereceram incenso. O Senhor queimou 250 homens com fogo, tá? Daniel capítulo 7, por exemplo, mostra. Vamos lá, Daniel capítulo 7. Tá vendo, irmão? Nós vamos andar muito na Bíblia, tá? Em Apocalipse exige a Bíblia inteira para nós. Daniel capítulo 7, versículo 9. Fala assim: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia. Aliás, perdão. Capítulo 7, versículo 9. Fala assim, não li errado. Continuei olhando e até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os seus cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo,
e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Tá? Esse chifre aqui é o anticristo. Tá vendo? Do fogo do trono de Deus, aqui em Daniel 7, sai fogo que queimou o anticristo, tá bom? Que é o chifre pequeno aqui. Eu não estou explicando muito aqui com detalhe, porque os irmãos vão entender mais para frente. Agora vamos lá, Apocalipse capítulo 14. Olha lá, versículo 10, Apocalipse 14, 10. Fala assim: Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice de Deus, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo, fogo, fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Tá vendo? Fogo, tá? E é o que é. Olha como se julga com fogo. Olha no capítulo 18, versículo 8. Tá vendo? Em Apocalipse Deus está jogando tudo com fogo. Então, Apocalipse 18, versículo 8. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ou seja, você vai consumir a Babilônia todinha no fogo, tá? Olha o versículo, Apocalipse 19, versículo 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E Apocalipse capítulo 20, versículo 9 a 12, olha lá. Fala assim: Marcharam então pelas superfícies da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde será encontrado não só a besta, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Então, irmãos, vocês estão entendendo? Apocalipse 21, versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. Fala assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veja que a Bíblia inteira, depois do dilúvio, Deus só usa o fogo. Então, voltando para Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Do trono de Deus saem relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardem, queimam 7 tochas ou lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, enquanto o Senhor começar a julgar essa terra, com seus 7 Espíritos, eles vão vir como lâmpadas que vão ver todas as coisas e vão julgar todas as coisas com fogo. Vai ser queimando tudo, tá? Tudo que tiver que julgar, você vai julgando com fogo. Tá bom, irmãos? Entenderam isso aqui? E aí tem mais um detalhe muito importante. Agora, por que fala 7 lâmpadas? Quando fala 7 lâmpadas, são 7 tochas. Tochas no grego aqui é lâmpada. Quando fala 7 lâmpadas, isso a Bíblia está nos referindo a 7 lâmpadas do candelabro. Lembra do candelabro que tem 7 lâmpadas? Aqui, ó. Olha para a tela. Ó, candelabro. Quantas lâmpadas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então são 7 lâmpadas que o candelabro tem. Quando fala que os 7 Espíritos de Deus são as 7 lâmpadas, tá? Está se referindo ao candelabro. Agora vamos falar do candelabro. Existem duas figuras do candelabro, rapidamente, tá? Se você for lá, vamos ler lá em Êxodo. Se você ler lá em Êxodo, capítulo 25, lê lá, ó. Êxodo 25, versículo 37. Êxodo 25, 37. Fala assim: aqui é quando o Senhor instruiu Moisés para construir o candelabro pela primeira vez para edificar o tabernáculo. Quando era para edificar o tabernáculo, a primeira vez o Senhor descreveu para Moisés como deveria ser o candelabro para ser colocado no tabernáculo ser edificado. Então fala assim: também lhes fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele.
Então, primeira vez que aparece 7 lâmpadas é no candelabro para edificar o tabernáculo, tá? Que era uma habitação móvel, que o povo ainda estava no deserto. Aí, a segunda vez que aparece de novo as 7 lâmpadas é quando fala do candelabro já em Zacarias capítulo 4. Vamos lá para Zacarias? Zacarias capítulo 4. Zacarias está antes de Malaquias. De Malaquias. Zacarias capítulo 4, versículo 2, fala assim, ó. E me perguntou, que vês? O Senhor perguntou para Zacarias. Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Então, esse candelabro que Zacarias vê aqui já é o candelabro que o Senhor está mostrando para Zacarias para edificar o templo. A visão que Zacarias teve era para a edificação do templo, tá? Lá de Êxodo é o tabernáculo. Aqui é o templo, tá? Por quê? Porque Zacarias ele foi levantado, né, para quando o povo saiu da Babilônia, lembra? Quando o povo de Neemias, Esdras, né, Zorobabel, sacerdote Josué, eles saíram para reedificar o templo, tá? Então, aqui fala do templo. Então, e lá em Apocalipse? Em Apocalipse, então, quer dizer que quando o Senhor estiver julgando, agora vamos, qual que é toda essa relação com Apocalipse, tá? Vamos lá. Apocalipse capítulo 4. Enquanto eu estiver no trono julgando, do trono ardem. Ó, vou Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, 7 lâmpadas de fogo, as 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. Isso quer dizer que enquanto eu estiver julgando essa terra em Apocalipse, ele está julgando com 7 Espíritos queimando, usando fogo para queimar, que ilumina tudo. E o resultado final desses 7 Espíritos de Deus, desses 7 lâmpadas do Senhor, é edificar algo também. Candelabro sempre está relacionado com edificar algo. Por exemplo, no Êxodo, ali é candelabro relacionado para edificar o tabernáculo. Zacarias é o candelabro relacionado para edificar o templo. E aqui em Apocalipse, enquanto eu estiver julgando, ele vai julgar para edificar como edificação final e máxima a Nova Jerusalém. Então, o final de tudo, desse julgamento, todos nós vamos ver em Apocalipse, é a Nova Jerusalém, que são os dois últimos capítulos de toda a Bíblia. Tá? Vamos entendendo, irmãos? Espero que os irmãos estejam compreendendo isso. Tá? Então, todo julgamento de Deus vai resultar na edificação, que é a Nova Jerusalém. Tá? Então, depois que Deus limpar tudo, ele vem a Nova Jerusalém. Aí, vamos para o versículo 6. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Então, o que é isso, mar de vidro semelhante ao cristal? Estou descrevendo só o trono primeiro. O mar de vidro, o que é um mar de vidro? Tá? O mar de vidro, irmãos, é muito importante entender isso aí. O mar de vidro é um recipiente, tá? É como se fosse um grande recipiente, uma grande vasilha. O mar, o que é o mar hoje? O mar é um lugar onde todos os rios vão para lá, certo? Todos os rios da Terra vão para o mar. Então, o mar é o lugar onde toda a água desse planeta vai desembocar, não é isso? É assim que é o mar? Sabe que todos os rios dessa Terra correm para o mar. Sempre os rios correm para o mar, não é isso? Então, o mar é um grande recipiente hoje na Terra que recebe tudo que vem do continente, das águas, não é? O mar de vidro é um grande recipiente também que vai conter todo o julgamento de fogo do Senhor. Enquanto eu estiver jogando como fogo essa terra inteira, vai desembocar tudo nesse mar de vidro, tá? E por que que ele não é mar de água, ele é de vidro? Porque ele é transparente. Quer dizer que tudo que Deus julgar vai ficar transparente, cristalino, como um vidro. Ou seja, enquanto eu estiver julgando, irmãos, nada vai escapar dos olhos do Senhor. Tudo vai ficar exposto, como se estivesse julgando por vidro. O Senhor vai expor aqui em Apocalipse todas as pessoas, tudo. Eu e você seremos expostos também. Quando o Senhor nos julgar lá no tribunal de Cristo, nós seremos expostos também. Os incrédulos serão expostos, tudo que eles fizeram serão expostos quando o Senhor abrir o livro ali no trono branco. Tudo vai ser exposto. Enquanto vai julgando, você vai limpando, julgando tudo. Tá? Só que no nosso caso aqui,
Nós não somos, nós não vamos para o mar de vidro, porque o mar de vidro é esse grande recipiente que vai recebendo todo o fogo que Deus vai julgando, em Apocalipse, e que um dia esse mar de vidro vai desembocar lá no lago de fogo, tá? Que é o resultado, que é o lugar definitivo de todo esse rio de fogo que sai do trono de Deus, de julgamento. Espero que o irmão esteja entendendo, tá, irmãos? Irmãos, não fica observando aqui, os irmãos vão me abandonando, né? Comecei com 12 irmãos, daqui a pouco já tem 9, 8, vão sair. Irmãos, calma, irmãos, né? Calma, vocês vão entendendo com calma. Vocês estão entendendo que o mar de vida é isso, tá? Quer ver? Vou explicar para os irmãos, tá? Ficar mais claro para os irmãos entenderem. Ah, olha em Apocalipse capítulo 15. Olha lá, versículo 2. Ó, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, tá vendo? E os vencedores da besta de sua imagem, do nome do seu nome, que se acham em pé no mar de vidro, tendo a harpa de Deus. Então o mar ele é de vidro, mas está mesclado com fogo. Por quê? Porque todo fogo que de Deus vai julgando vai cair nesse mar. Esse mar de vidro, não é mar de água, é de vidro. Lembre de irmãos. E é fogo, não é água, é fogo. Lembre, depois do dilúvio, Deus não mais julga a terra com água. Depois do dilúvio, tudo que Deus julgar do seu trono é com fogo. Então, quando o Senhor for Apocalipse julgar todas as coisas com fogo, esse rio de fogo vai ter que ir para algum lugar. Vai para o mar de vidro. E porque é vidro, que é totalmente transparente, tudo cristalino, ninguém escapa. E depois esse mar de vidro vai desembocar, por fim, lá no final, no lago de fogo. Entenderam nesse ponto, irmãos? Tá? Por que esse mar de vida em Apocalipse capítulo 4 está de frente ao trono? Porque o Senhor vai julgando com o trono, vai jogando tudo no mar de vidro. Entenderam, irmãos? Tá? Por isso que no versículo 6 fala, diante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Tá? Então você vai julgando o trono com fogo e vai cair no mar de vidro. Jogando o trono, cai no mar de vidro. Tá entendendo, irmãos? Esse ponto? Isso é importante você entender em Apocalipse, tá? É o mar de vidro, tá? Agora, deixa eu descrever rapidamente aqui um pouco do Senhor, aí eu deixo o resto para a próxima mensagem, tá bom? Agora vamos escrever um pouquinho do Senhor. Até que os irmãos entenderam, espero que os irmãos tenham entendido. Eu estou indo com calma para que os irmãos entendam, tá? Estou repetindo, 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 para que os irmãos entendam tudo isso aí, tá? Agora vamos ver como é que quem está no trono, que é Deus, né? Aí vamos lá voltar para o versículo 3. E esse que se acha sentado. Então, primeiro, rapidinho, vou com calma. Aqui eu escrevi todo o trono, na cena do trono. Escrevi que o trono está no céu, o trono tem um arco-íris em volta, semelhante a esmeralda. De frente do trono saem vozes e relâmpagos. De frente ao trono, no trono tem, né, do lado do trono tem diante do trono, na frente do trono, arde 7 lâmpadas de fogo, são 7 de Deus, ele vai andando e julgando tudo nessa terra. Ou seja, o Senhor julga todas as coisas pelo seu espírito, pelos seus 7 espíritos. Isso também mostra um princípio para nós. Como é que o Senhor nos julga hoje? É o espírito dele que vai sondando o nosso ser. E quando o espírito dele vai sondando o nosso ser, ele vai sondando e vai iluminando e queimando as coisas do nosso ser. E ele vai fazendo isso queimando diante do trono de Deus. Ou seja, o Senhor vai fazendo isso para dizer assim: eu estou queimando tudo através do meu governo, do meu trono. É uma expressão muito profunda, mas isso que é a verdade, tá? E depois que ele julga tudo, ele joga na frente do trono há um recipiente para colher todo esse julgamento que é o mar de vida. Entenderam até aí? Agora, depois que o Senhor julgar, então do trono sai um rio de fogo, tá? Depois que o Senhor julgar todas as coisas do Apocalipse, aí lá no final, no último capítulo, do trono, esse rio para de ser rio de fogo e volta a ser um rio de vida, tá? É isso que eu quero explicar para os irmãos, tá bom? Agora vamos lá, vamos ver agora, já falei do trono, vamos ver quem está no trono agora, para terminar a mensagem de hoje. Aí fala assim, vamos lá. Versículo 3. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Então, Deus que está sentado no trono, João viu ele que é igual a essas duas pedras, a pedra de jaspe e a pedra de sardônio. Então, eu mostrei para os irmãos sobre a pedra de jaspe. A pedra de jaspe
Lembra da foto? Ela é um verde escuro. A esmeralda é verde claro. Agora o jaspe é verde escuro. Quando João descreve que o Senhor tinha aspecto como se fosse um verde escuro, verde na Bíblia, que eu já falei para os irmãos, quer dizer a vida, tá? Verde escuro é porque como está se referindo a Deus, que é jaspe, quer dizer que mostra Deus como a fonte da vida. Ele, o próprio Deus, ele tem um aspecto de jaspe, de verde escuro, precioso, é uma pedra preciosa. Ou seja, é Deus cheio de vida. É o Senhor com as suas riquezas da abundância da sua vida de Deus. O Senhor é muito rico na sua vida. Tudo que Deus dá para nós é cheio de riqueza, o seu amor, a sua paz, a sua paciência. Tudo é muito rico, irmãos. É uma pedra de jaspe, tá? Das riquezas. E esse Deus, ele brilha. Ele é glorioso. Tanto é que João não descreveu o rosto de Deus. João não fez a descrição do rosto. Como é que Deus é? Ah, o cabelo dele é assim, o olho dele é assim. Não, ele não conseguia ver. Ele conseguia ver só o brilho imenso do trono, como se fosse uma pedra de jaspe. Isso mostra que ele. O significado disso é que ele estivesse vendo Deus como vida brilhando na sua glória. Tá? Ou seja, é a glória a vida de Deus sendo transmitida pela sua glória. Isso não parece difícil de entender, mas não é, irmãos. Quer ver? Olha para os entenderem, ó. Daniel, olha, Daniel, João capítulo 17. Tô terminando, tá, irmãos? No máximo em 5 minutos eu termino. João capítulo 17, vamos ler lá. João 17, versículo 22 fala assim. Olha lá. Olha o que o Senhor orou, João 17, 22. Ó. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Então, o Senhor transmitiu a glória dele para quê? Para sermos um. Agora, olha o versículo 2 de João 17. E assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Então, no versículo 22, o Senhor transmite a glória. No versículo 2, o Senhor transmite a vida. Ó, conceda a vida eterna. Então, peraí, o Senhor está nos dando a glória ou a vida? As duas coisas. Quando o Senhor nos transmite a sua vida, que é riquíssima, ele transmite com muito brilho, com muita glória, muita expressão, porque é uma pedra de jaspe. A pedra ela brilha, tá? Ela não é uma pedra oca, ela brilha, está brilhando. Ele não viu o rosto do Senhor, João, ele viu como fosse um jaspe brilhando, cheio de glória. Ou seja, ele viu a vida de Deus, que é verde, que é vida, sendo transmitida no brilho, como a sua glória. O Senhor está transmitindo glória e vida. Por isso quer dizer, irmão, não sei se vocês entendem, mas é muito simples. Isso quer dizer, simplesmente, o que quer dizer que ele viu o Senhor como jaspe? Quer dizer que ele viu o Senhor na sua vida transmitido pela sua glória. A sua glória comunicando a sua vida de Deus. Tá bom, irmãos? Parece complexo, mas é isso que ele quis dizer. Tá? Se você ver lá em Apocalipse, a Nova Jerusalém, olha lá, vamos para Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, ela tem o mesmo aspecto de Deus, que é jaspe. Tá? Olha Apocalipse, versículo 21, capítulo 21, versículo 10 e 11. Olha lá. Aí fala assim, Apocalipse 21, versículo 10. Ó, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Tá vendo? A Nova Jerusalém tem a glória de Deus, cheia de glória. Mas como é que ela era? Ó, o seu fulgor, o seu brilho, era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalina. Tá vendo? A Nova Jerusalém ela é cheia de brilho, cheia de glória, tem a glória de Deus e ela tem a mesma aparência de Deus. Lá em Apocalipse 4. João, Apocalipse 4, quando olhou para o trono, viu que Deus, que está sentado no trono, tinha a aparência de jaspe. E aí, quando chega no final do livro, a Nova Jerusalém, que somos nós, transformados, a igreja transformada, o povo de Deus transformado, tem a mesma aparência de Deus. Isso quer dizer, irmãos, que um dia nós vamos tornar exatamente como Deus é, cheio de glória, cheio de brilho. Nós, o Senhor, seremos a mesma pedra preciosa, o jaspe. Amém! Um dia, essa de tanto Deus transmitir a sua vida por meio da sua glória em nós, que o Senhor Jesus orou lá em João 17, um dia nós vamos tornar assim como o Senhor é, jaspe também, a mesma aparência.
O universo inteiro vai olhar para Nova Jerusalém e vai ver nós que ele vai ver, não vai ver Deus em nós. Vão olhar para ela e falar assim: peraí, mas Deus e vocês é a mesma coisa. Vocês e Deus estão se unidos para sempre. Sim. Lembra que o Senhor falou lá em João 17 que ele nos transmitiu a glória? Acabei de ler para vocês. Que ele transmitiu a glória para que sejamos um com ele? Quando o Senhor vai transmitindo a glória dele, a glória dele, a glória da vida dele, a glória dele, um dia nós vamos tornar-se um com o Senhor como ele é. Vamos ser a Nova Jerusalém e o Senhor vai ter o mesmo aspecto, igualzinho, vai ser a mesma coisa. Jaspe. Amém. Olha o versículo 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas. Aí tinha a muralha, né? Olha o 14. Não, peraí. 18. A estrutura da muralha é de jaspe. Tá vendo? Até a própria estrutura da muralha de Apocalipse era de jaspe. De Deus. Todinha constituída de Deus. Tá? Então, jaspe em Apocalipse simboliza a vida de Deus. Entenderam, irmão? Que Deus é no trono, um dia vai ser a Nova Jerusalém. Tá? Voltando para Apocalipse capítulo 4. Última coisa que eu vou falar para os irmãos aqui, né? Que é preciosíssimo. Então, no versículo 3 fala, volta para esse capítulo 4, versículo 3. E este que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, já expliquei para os irmãos, e de sardônio. Então, faz o sardônio agora, para nós terminarmos, né? Então, o sardônio, mostrei para os irmãos, é uma pedra vermelha. Lembra? Lembra que mostrei para os irmãos? Eu vou mostrar de novo rapidamente, tá? Olha para a tela, mais uma vez. Olha lá. Esse aqui é o jaspe. Esse é o jaspe. Jaspe, certo? Ó, esse aqui é esmeralda, jaspe. Ó, o sardônio. Esse é o sardônio, tá? Então, o tapete de sardônio. O sardônio é vermelho. O jaspe é verde escuro. O sardônio é vermelho. O que que o vermelho simboliza? A redenção de Cristo por causa do sangue, tá? Ou seja, o Deus do trono de Apocalipse, vou sair daqui da imagem. O Deus está no trono de Apocalipse, ele é tanto Deus da vida, a origem da vida, que dá a vida, que do verde, jaspe, como ele é o Deus da redenção do sardônio, ou sárdio, mesma coisa, tá? São semelhantes. O sárdio e sardônio é a mesma coisa, tá, irmãos? Que é a redenção. Ou seja, ele é o Deus que vai julgar todas as coisas, mas que ele é o Deus da vida e o Deus também que veio para dar redenção. Ele dá vida e redenção. Irmãos, se hoje a igreja existe, é porque Deus é o Deus da redenção e o Deus da vida, porque Ele morreu por nós, em Cristo Jesus, e Ele nos deu sua vida. Lembra que quando o Senhor morreu, lá em João 19, o soldado abriu o lado do Senhor e saiu sangue e água? O sangue simboliza a redenção e a água a vida também. E aqui o Deus está no trono, Ele é o Deus do jaspe, que é verde, que é vida, e é o Deus do sardônio, que é o vermelho, que é a redenção. Do trono sai a redenção e a vida. No trono, assim, do próprio Deus que está no trono, né? É tão rico, irmão. Você sabia? Olha lá. Leia comigo esse versículo. É o último versículo que nós vamos ler hoje aqui. Eu quero que vocês leiam. Leia lá em Êxodo, por favor. Êxodo 28. Abra sua Bíblia lá. Isso é tremendo demais. Êxodo 28. Êxodo 28, versículo 17. Aqui, em Êxodo 28, está descrevendo as vestes do sacerdote, do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele tinha uma vestes que ele tinha que vestir, uma veste que ele vestia, né? E nessa veste ele tinha o peitoral dele. Olha lá, versículo 17. O que que tinha nesse peitoral? Vamos ler lá. Olha, colocarás nele aonde? No peitoral, tá? Engastes de pedras. Então havia pedras no peitoral. Com 4 ordens de pedras. Como é que era a ordem de pedra? A primeira ordem, qual que era? A ordem de sárdio. Sárdio é a pedra que estamos falando lá. Aí a segunda ordem, topázio. A terceira, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. De sardes, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante.
A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berílio, ônix e jaspe, tá? Então, quantas pedras havia no peitoral do sumo sacerdote? 12 pedras, tá? Dividido em quatro ordens, quatro fileiras, né? Tá? Uma, duas, três, quatro. Tá? E cada quatro fileiras com três pedras, né? Qual é a primeira pedra que é descrita no peitoral? É o sárdio, tá? É a primeira pedra, olha lá, tá no versículo 17. A ordem de sárdio, a primeira é sárdio. A primeira pedra das 12 é sárdio. E qual é a última pedra que é descrita? É o jaspe, tá? E está no peitoral do sumo sacerdote. O sumo sacerdote ele é um símbolo de Cristo. Lá em Hebreus fala que Cristo é nosso sumo sacerdote. E o peitoral é o lugar do amor. Está no peito. Isso quer dizer que o Senhor Jesus, como sacerdote, ele começa a cuidar de nós pelo sárdio, que é a redenção, que é a primeira pedra. E ele vai terminar o seu cuidado em nós, o jaspe, que é a vida. Ou seja, a nossa vida cristã começou no sárdio, que é a redenção. E nosso destino final vai ser a última pedra, que é o jaspe, a vida de Deus, está cheio da vida de Deus. E é justamente isso que é a aparência de Deus lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 2 no trono. Volta para lá. Ó, versículo 3. E esse que se assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônia. Ou seja, ele é o Deus que começou pela redenção e vai terminar na vida. Ele é o Deus de vida, só que a ordem está investida aqui em Apocalipse, né? Ele é o Deus de vida, de jaspe e de sardônia de redenção, tá? Mas quer dizer que a nossa vida espiritual começou lá no sumo sacerdote, pelo sardônico, e terminou na vida. Um dia, nós vamos nos tornar uma nova Jerusalém, né? Cheia de jaspe, cheia de vida, tá bom? Jesus Senhor. Então, nessa mensagem, irmãos, nós falamos de quê para terminar? Nós escrevemos o trono, descrevemos como que era o trono que João viu, cada um dos significados do trono, e descrevemos do Senhor que estava no trono. A partir da mensagem que vem, nós vamos escrever, se o tempo der, sobre os 24 anciões e os quatro seres viventes, tá bom? Então, se o tempo permitir, tá? Jesus é o Senhor. Amém?